Vamos falar hoje sobre planejamento de vendas. Trouxe um convidado aqui para a gente conversar sobre um assunto extremamente importante para todos os vendedores, para os gestores comerciais, né? Duane, ele contribui aqui dentro das mentorias da MX Treinamentos. Ele traz a visão que ele tem, a experiência que ele tem em gestão comercial para os nossos alunos. Então, tem aula aí, tem conteúdo seu de diversos assuntos de planejamento, gestão de carteira, né, Duane? Exato. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, um assunto que a gente gosta bastante. Muito obrigada por ter vindo, que bom que a gente está aqui juntos hoje. Tenho certeza que vai somar muito para as pessoas que estão ali, então já se inscreve aí no nosso canal para você acompanhar todo esse conteúdo e clica para seguir o nosso conteúdo aqui. Duane, fica à vontade para se apresentar. Primeiramente, muito obrigado, Miriam, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui num podcast que agrega tanto para o agro, leva tanta informação de valor e vem mudando a vida de muitos profissionais. Então, meu nome é Duane, estou há 20 anos no agro, construí a minha carreira em fertilizantes, iniciando na Bunge Fertilizantes como assistente técnico, onde eu fiquei por um tempo. A Bunge acabou sendo comprada pela Yara, onde eu tive a oportunidade de ficar bom tempo na Yara também. Assumi a função de coordenador técnico na Inove, né, onde eu fazia parte técnica e parte comercial. Depois tive a oportunidade de assumir uma supervisão regional de vendas e aí entrar na parte de gestão, de liderança, que é a minha paixão, né? Fiquei um tempo na Timac e hoje estou na Ilsa Fertilizantes, uma empresa também multinacional, no qual eu estou na posição de gerente comercial, gerente sudeste, né, da Ilsa Fertilizantes. E, mais importante de tudo, eu sou o pai da Isis, recém-pai, sou casado com a Gabi e, assim, sou muito feliz por isso, muito feliz pela minha trajetória e muito feliz de estar aqui. Que bom, Duane. Então você foi de AT até gerente comercial até agora na sua carreira. Muito importante porque eu acho que você tem uma visão muito ampla, sabe, sobre cada desafio, que se a gente for olhar cada etapa, né, desse processo de crescimento de carreira, o desafio que o AT passa hoje no seu dia a dia, que depois a pessoa que vai ser RTV, que vai fazer vendas, vai para uma supervisão, vai para uma gestão, e a gente conversa muito a respeito disso, sobre o quanto a gente precisa profissionalizar o processo de vendas no agro. Né? O quanto que a gente precisa olhar mais para dados, para números. Tem uma expressão sua que eu trago bastante, assim, que eu lembro muito que desde o começo assim, você falava assim, Miriam, a gente precisa de dados e fatos, né, para tomar decisão, não Exato. É só jogar ao vento isso. Como que você usa hoje, dentro da sua gestão comercial, dados e fatos para você atuar? Exato, a gente tem que entender que o sucesso está baseado em decisões. Quanto mais decisões acertadas eu tomar, maior vai ser meu sucesso, maior vai ser minha performance. E eu não posso tomar decisões de formas subjetivas. Eu preciso de fatos e dados. E como a gente faz isso? Tem CRMs, tem outras ferramentas, mas é importante a gente estar atento à coleta desses dados e às análises. E as coletas têm que ser de todos. Começar pelo AT, passar pelo RTV, passar pelo DM, passar pelo gerente e a partir desses dados a gente conseguir analisar para entender cliente, mercado, produto, vida de produto, possíveis mudanças, antever possíveis desafios e aí sim tomar as melhores decisões. E há várias ferramentas que a gente pode usar, vamos dizer assim, muito tradicionais, né, mas que funcionam muito, como SWOT, 5W2H, que a gente usa bastante, né, para conseguir trazer esses dados de forma concreta e levar para análise e tomar decisão, que isso muda o jogo. Porque a gente deixa de ser reativo para ser estratégico e planejador. E não tem lugar mais para quem é só reativo, né? Tá ficando para trás, já ficou para trás quem é só reativo. Com certeza, Miriam. A gente tem um mercado cada vez mais competitivo. Nós do agro temos uma responsabilidade muito grande que é produzir alimento para o mundo. E essa responsabilidade tem que ser tratada de forma séria. E essa seriedade está em fazer planejamento e fazer execução com qualidade. Hoje, quem não faz planejamento frente a todos os desafios que a gente tem, seja de concorrente, climático, geopolítico,
realmente está fora do mercado e está sofrendo para fazer o mínimo, enquanto quem faz planejamento está voando e fazendo o máximo. Tá? Essa é a minha visão sobre performance no agro e é o que eu venho vendo há alguns anos. Sim, quando você fala de fazer, às vezes, usar ferramentas simples, eu tô lembrando aqui, né? Eu falo muito assim, faz o arroz com feijão, gente, ao invés de ficar fazendo o complicado demais, né? E dentro desse arroz com feijão ou de usar ferramentas simples, a gente às vezes percebe que tem muitos vendedores, até gestores comerciais também, que colocam a culpa no mas eu não tenho um CRM. Então, tem que esperar a empresa contratar um software, né? Tem que esperar que aconteça alguma coisa para reunir essas informações. E eu mesmo falo, gente, usa um CRM de bolso, que eu chamo, né? Anota no celular a informação. Para quem está disposto hoje, para quem quer, é possível fazer de forma simples e ao mesmo tempo estratégica. Com certeza, Miriam. Assim, a gente não pode delegar o nosso sucesso a qualquer outro fator. Nós temos que ser protagonistas do nosso sucesso. E é possível fazer planejamento da forma mais simples possível, coletar fatos e dados. Você trouxe essa questão da simplicidade, eu lembrei. Esses dias eu estava na minha casa e eu estava olhando, eu devo ter nada, umas 30 agendas antigas guardadas. Hoje a gente tem o advento da tecnologia, seja pelo celular, seja pelo computador. Algumas empresas trazem os tablets, né? Para o pessoal estar na ponta fazendo isso. Mas eu não posso esperar um CRM. Eu posso fazer meu planejamento no caderno. E é uma fonte que eu posso olhar para tomar decisão. Eu posso fazer em vários aplicativos que a gente tem no celular. E a gente usa, às vezes, até em cliente, né? Assim, com certeza. Assim, falando de cliente nosso, mas assim, que você acompanha mesmo aí a sua equipe, né? Hoje, não sei se vocês têm CRM dentro da empresa. Sim, temos um CRM dentro da empresa. A gente utiliza, é fundamental o CRM para que a gente tenha sucesso. Para tomada de decisão, com certeza. O CRM que às vezes o vendedor olha e fala assim, mas estão querendo vigiar o que eu estou fazendo, né? Na verdade, o próprio vendedor perde muita oportunidade quando ele não reúne, né? Tem cliente nosso da MX, tá falando aqui, que a gente pega, sei lá, um sistema como o Trello ou como algum aplicativo assim, simples, e a gente implementa para que a equipe comercial se adapte, para que eles acostumem a usar um sistema para inserir os dados, a analisar esses dados, e aí depois a gente vai falar com esse cliente a respeito de contratação de CRM, né? Porque tem um monte de empresa no mercado. Você falou que vocês usam, sim, mas tem um monte de empresa que tem, só que não usa, não adianta nada. Aí são dois problemas, né? Eu estou tirando a performance do vendedor e estou gerando custo desnecessário para a empresa, né? Sim. Mas sim, existem várias ferramentas. E assim, não é vigiar, não é controlar o RTV, aquilo é pro RTV, é para a performance dele, Concordo. é para a eficiência dele, é para a tomada de decisão dele, e a reunião de todas as informações de todos os RTVs gera um banco de dados que ajuda a empresa a tomar a decisão. Então é um trabalho em conjunto. Perfeito. Né? Perfeito. A gente não está preocupado com a performance do vendedor se ele está anotando ou não. Só que toda vez que ele não anota, o sofrimento primeiro é dele. Porque ele não consegue seguir um processo primeiro de visita, um processo de venda, de retomada de venda para chegar na conclusão do negócio. E a gente tem que entender que venda precisa de sustentabilidade. Eu não posso vender hoje e amanhã não vender mais. Eu tenho que ter recorrência de venda. Eu preciso ter informações, dados e planejamento para mim conseguir ter uma longevidade dentro da minha região. Esse é o grande objetivo do CRM. A gente consegue visualizar de uma forma mais prática, né? E justamente o visualizar permite tomada de decisão melhor. Com certeza. Do que a pessoa que está só ali na cabeça dela. Com certeza. Eu quero falar mais sobre planejamento. A gente tocou nesse assunto, a gente está tecendo umas coisas aqui que são importantes, porque o que a gente observa, Doni? Dentro da mentoria, por exemplo, e você tem bastante acesso ali com os alunos, né? Você já trouxe bastante aula, conteúdo a respeito desses temas. O planejamento de vendas hoje, como que você enxerga que ele está sendo feito dentro das empresas do agronegócio, olhando o mercado geral aí, que você conhece bastante gente no mercado também? Eu vejo ainda o planejamento muito reativo. Eu vejo o vendedor ele colocar a região dele de forma muito subjetiva, com conhecimento um pouco raso, tá? E mirar na meta que a empresa colocou para ele lá. Isso é importante,
Mas o vendedor moderno hoje, que quer ter alta performance, que quer mudar de vida, que o comercial dá a oportunidade para você mudar de vida financeiramente. Acho que é uma das poucas profissões que, quanto mais você investe em esforço e estudo, mais te retorna em ganhos financeiros. Né? Mas é preciso que eu me profissionalize. Hoje o vendedor, ao meu ver, ele precisa olhar a região de atuação dele como unidade de negócio e conhecer essa unidade de negócio a fundo. As principais culturas, tamanho médio de área, perfil dos clientes e converter isso em uma carteira de atendimento e gerar um potencial máximo de venda. E a partir daí, entender dos produtos e fazer o quê? O quanto eu posso vender aqui dentro da minha região que vai me gerar de comissão e de faturamento. Ou seja, a minha unidade de negócio vai gerar quanto de receita para mim. E a partir daí eu vou decidir o que eu vou fazer e como eu vou fazer e vou estar preparado para as mudanças de mercado. E olha, a quantidade de gente que a gente vê colocando a culpa na região, eu tô na região aqui que é muito difícil, não tem jeito de crescer mais aqui, né? O outro lado da história, o vendedor que parece que vende muito, sabe? Aquele que todo mundo bate nas costas dele e fala, é o melhor vendedor que tem aqui na loja. E aí a gente vai analisar a carteira desse cara e a gente fala assim, ele vende muito comparado com os outros. Mas exato, olhando ali os números, exato, traz uns exemplos disso. A gente tem que... O primeiro passo é entender aonde eu estou para definir aonde eu quero chegar, né? Ótimo. Se eu tenho uma carteira que tem um potencial de venda, um número fictício, tá, pessoal? De 100 milhões, o vendedor que vende 3 milhões ali, que tem uma venda de 3 milhões... Em 100? Em 100, ele é baixa performance. Baixíssimo. Mas talvez para o núcleo da empresa, ele seja o que mais vende. Mas é uma análise que está sobre neblina, porque muitas vezes eu não tenho os fatos e dados. Agora, se eu olho um potencial de 100 milhões, eu preciso ou colocar mais vendedores ali para aproveitar desses 100 milhões, ou então esse vendedor precisa elevar o planejamento dele, melhorar as ações, para ele passar de 3 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15 e passar o comissionamento dele às vezes de 50 para 100, de 100 para 200, 200 para 300 e aproveitar o máximo possível, gerando valor para o produtor, para a empresa e para ele. Sim. Né? Então assim, não adianta eu ter um balizamento de performance sem saber aonde eu estou performando. Né? Se compara só um vendedor com outro, a gente está ainda olhando muito no raso, né, Duane? Exatamente. E eu já tive vários exemplos práticos disso, de olhar uma região e um vendedor tá performando muito, né? E achar que aquela região está sendo explorada, colocar outro vendedor na mesma região e o faturamento dobrar. Tinha espaço para crescer. Tinha espaço para crescer. Você sabe o que me lembra isso? A multinacional que às vezes está ali com um canal só. E eu sei que isso é bem polêmico quando a gente vai para as regiões e vai olhar, porque a empresa está numa região que ela enxerga já os números e sabe o potencial que tem uma loja só ali com ela como parceira, como distribuidora, e aí essa loja está fazendo uma parte muito pequena do potencial. Exato. Muito pequena. E quando a empresa vai tentando estimular e vai vendo que mesmo assim não sai do lugar e coloca outro canal... Nossa, mas tá tirando meu espaço, não sei o quê. Tá todo mundo tentando vender pro mesmo produtor, né? No mesmo lugar, mas o potencial da região não tá sendo abordado, não tá Ou sendo seja, utilizado. Tá todo mundo olhando para uma única árvore, sendo que tem uma floresta inteira para ser explorada, né? E isso é comum, Miriam. A gente precisa crescer. Quem não está crescendo dentro do agro está encolhendo. A gente está num setor que cresce. E quem não acompanha o crescimento vai encolher. Então, como que eu faço para abrir uma região com outro canal? Eu posso abrir? Posso, mas eu posso segmentar cliente, eu posso segmentar cultura, eu posso segmentar linha de produto e ampliar o meu aproveitamento de faturamento ali de forma exponencial. Sem prejudicar, de certa forma, né, o outro parceiro que você já tem na região. E há uma questão que muitas vezes a gente vê o vendedor seguir o mercado. O mercado está pujante para cereais. O vendedor pende para vender para cereais e algumas outras culturas ficam ali sem olhar. De repente os cereais não tá mais pujante.
Eu preciso correr atrás para migrar para outras culturas. Por que eu não faço um planejamento e faço um equilíbrio entre atendimentos? Sim, tem muita região que tem muita oportunidade diferente, né? Que não é só uma cultura. Exatamente. Né? Hoje eu fico localizado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e faço o Sudeste. Então, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E a diversidade de culturas é gigantesca. Muito, essa região é. Assim, a gente não pode olhar para uma cultura. As empresas, na sua grande maioria, fazem linha de produtos para atender quase todas as culturas com performance. Uhum. E por que eu vou ser levado para o mercado a atender aquilo que o mercado está falando que nesse momento é mais importante? Porque eu não tenho planejamento. Perfeito. Porque eu não estou entendendo a minha região a fundo. Eu não sei aonde o dinheiro realmente está. E aí muito dinheiro está ficando na mesa por falta de planejamento de visita, criar estratégia, criar posicionamento e realmente atender o produtor que muitas vezes está precisando desse atendimento. Sim. E começa tudo isso aí, todo esse planejamento começa lá na estratégia, né? Exato. No entender a região, entender o potencial. Fala de números, vamos pensar em números aqui. Sim. De exemplos, lógico, a gente tem regiões muito diferentes no nosso país, a gente tem uma diversidade em muitos temas, assim, se a gente for pensar, mas vamos pensar em exemplos de número. Um vendedor hoje de alta performance, quanto que ele fatura? Bom, um vendedor hoje de alta performance, Mira, vamos pegar numa média de um país, vamos tirar algumas regiões muito potenciais, assim como o MT, o MS, algumas regiões assim que tem perfil de produtores diferente. Na média hoje, um vendedor de alta performance tem que partir de 300 mil. De ganhos para ele ao ano. De 300 a 400 mil, na média, é um vendedor de alta performance. Que ele vai entregar um atendimento de qualidade para o produtor, vai resolver as dores do produtor, vai trazer faturamento para a empresa e vai ter o faturamento dele aí de 300 a 400 mil por ano, tá? Mas a gente tem caso aí de 1 milhão, 1,5 milhão de ganhos por ano. Sim. E uma coisa eu garanto para você, nenhuma empresa vai falar para ele parar de vender. Para ele deixar de ganhar. De jeito nenhum, né? Não tem um teto pro vendedor, até porque para a empresa, quanto mais ele estiver faturando, tá exatamente trabalhando do jeito certo, tá? Eu não tô considerando, né? A gente conversa assim, eu falo, eu não tô considerando quem faz as coisas do jeito completamente errado, que tá colocando produto lá, enchendo a propriedade e o produtor não precisa. Trabalhando do jeito certo, quanto mais ele vende, ele tá crescendo. Exato. E a empresa também tá. Partimos do pressuposto que a venda é para resolver uma dor do cliente, garantindo que o negócio dele prospere. Esse é o objetivo do vendedor. Sim. Então, assim, não tem uma limitação. A meta da empresa é uma meta mínima, é um range para ser atingido, mas para ser ultrapassado. Não simplesmente para eu bater na meta e esperar. E olha, quanto vendedor que vai chegando no final do ano, já bateu a meta e tira o pé e desacelera e fala assim, não, agora eu já tô com o meu número feito, eu vou dar uma descansada e aí ano que vem eu volto. E aí a gente pode falar um ponto importante, Miriam, que também é o planejamento pessoal. Opa, claro. Eu tenho que ter um planejamento pessoal para planejar o que eu quero ganhar. Porque como vendedor, eu tenho uma meta combinada com a empresa, um compromisso, um comprometimento. Mas eu posso ultrapassar isso. Só que eu só vou ter o engajamento e o desejo de ultrapassar isso se eu tiver planos pessoais que eu precise, que eu queira realizar para minha família, junto com os meus amigos, e aí sim, isso vai me dar engajamento e motivação para ultrapassar essa meta e ter ganhos financeiros superiores, que é possível. O que a gente pelo menos vê do trabalho que a gente faz aqui, quando a gente vai aqui para alguma empresa do ANI para fazer consultoria, não tem nenhum lugar que a gente analisa uma carteira de cliente e a gente fala assim, não, já está realmente muito bom, já fez todas as estratégias, até a pessoa que parece que ela já está vendendo muito, e a gente faz treinamento também às vezes com vendedores mais sêniores, que já estão no mercado há mais tempo, sempre tem algum espaço ali para colocar mais um produto do portfólio num cliente, ampliar o portfólio, ou que seja para fazer um pouco de prospecção em volta, porque sabe, sei lá, o perfil, você citou algumas regiões aí do país que tem um agro mais pungente, que tem mais oportunidade ali, e às vezes você tem um vendedor que ele tem 5 pessoas só na carteira dele, porque ele atende grupos grandes. Exato. Mas se ele estiver olhando só para esses 5 e ele não enxergar o que mais existe em volta ali,
se só 5 e 1 não comprar dele mais ou, né, fechar uma cotação com outro lugar ou diminuir, que é o que tem acontecido. Sim, né? sim. O faturamento desse cara despenca. Com certeza, com certeza. Premissa básica de planejamento é não concentrar a venda em poucos produtores, porque a decisão do produtor não está na sua mão. Ele simplesmente pode sair da atividade, que é normal. Ele pode mudar o ramo de atividade dele, que é normal, e você ficou sem seu cliente. Então, o planejamento também te indica se a sua estratégia está segura ou você está correndo risco e perigo de faturamento. Isso é muito importante a gente fazer. E tem regiões que têm a possibilidade de eu ter vários clientes pequenos. E aí muda-se a estratégia. Só que o importante é o vendedor, ele ter esse engajamento para quê? Para usar da inovação e da criatividade. Eu já cansei de ver, Miriam, em várias empresas, em vários momentos, sejam em grandes regiões ou em regiões menores, em diversas culturas, a criatividade do vendedor em explorar culturas não exploradas, criar novos posicionamentos de produto, criar serviço de atendimento diferenciado ao produtor para conseguir crescer. Mas isso quem faz é quem planejou, entendeu a região dele e está engajado ali para poder faturar mais. Não está na temida, ou não sei se tão temida, zona de conforto que muitas pessoas acabam ficando e não conseguem progredir. Acho que tem poucos setores, Miriam, no nosso mercado geral que tem tanta oportunidade de criação como no agro. É verdade. Eu acho que não tem nenhum setor que a gente pode criar. Sim. E detalhe, de um ano para o outro, de uma safra para outra, eu posso criar posicionamentos, explorar várias outras formas. Olhar para outras culturas, olhar para outras regiões, olhar dentro dos mesmos clientes as oportunidades que existem. Eu tenho o fator clima, que muda a cada ano, e isso me dá a possibilidade de mudar posicionamento de produto, explorar o meu portfólio ao máximo. Um produto que às vezes está sendo pouco explorado, uma condição climática diferente, que gere uma praga, uma doença, ou uma necessidade ali específica de nutrição, eu posso naquele ano criar um posicionamento e gerar uma nova linha de produto, um novo posicionamento e trazer um faturamento novo para a empresa. Tô lembrando de uma outra coisa que quando você fala isso, de oportunidade, eu lembro que em 2024, ano passado, a gente fazendo um trabalho ali com os mentorados, eu lembro que você deu uma aula e você mostrou ali, a gente estava terminando o terceiro trimestre ali, acho que era por ali, agosto, setembro ali, e a gente falou com eles a respeito de planejamento, considerando quem ainda não bateu meta, o que faz daqui para frente. Talvez tenha sido até antes, talvez tenha sido mais no começo, eu acho que do terceiro trimestre. E que teve muita gente ali dentro que conseguiu se reinventar, né? Mudar a estratégia, olhar para outras oportunidades que não estava enxergando antes, e bem dentro desse sentido aí que você falou, né? De mudar a rota. Exato. Para aquele momento que ele está vivendo, que o mercado também muda, né? O clima está mudando, mas o mercado também está o tempo todo mudando. Exatamente, Miriam. Assim, o entendimento do mercado e da onde eu estou situado constantemente me dá a possibilidade de mudar as minhas ações. O planejamento é importante, mas ele não é um planejamento engessado. Esse planejamento tem que ir fazendo as suas curvas e se adaptando ao mercado, né? E eu lembro bem dessa situação que aí, assim, voltando na mesma fala, naquele momento o pessoal fez o quê? Deixou de olhar a árvore. Começou a olhar a floresta e falou, opa, tem oportunidade. E começaram já a olhar oportunidades para o próximo ano e a construir ali as oportunidades para o próximo ano. E a gente viu alguns resultados agora no início do ano que foram construídos naquele momento, né? Exato. Mas graças, né, a uma consciência de olhar para a minha carteira, olhar para o meu mercado, ver as situações que estão acontecendo, fazer o quê? Planejar e executar. Que é o que a gente chama de gestão de carteira e território. Exatamente, que é tão importante, tão valiosa e que muitas vezes não tem o devido valor dado para o vendedor. Me fala um exemplo, porque a gente está trazendo muita importância e trazendo exemplos, né, de por que o vendedor tem que olhar para planejamento, mas vamos tentar dar um exemplo para o pessoal que está acompanhando a gente de uma rotina desse vendedor de alta performance, sabe?
como que ele faz? Ele faz esse planejamento de quanto tempo, um planejamento maior, quantas vezes no ano, e depois ele vai acompanhando de quanto tempo, sabe? Tenta destrinchar um pouco assim para o pessoal entender. Sim, claro. Como funciona muito bem, eu venho observando um funcionamento interessante nesse sentido. Um planejamento anual, que a gente pode fazer ali por volta de novembro, mais ou menos início de dezembro, e aí eu faço esse planejamento bem detalhado. Eu olho o passado e trago para o futuro. O que eu fiz no passado em termos de faturamento por cultura, dentro dessas culturas eu destrincho os principais clientes e destrincho os produtos. E eu avalio ali quais as oportunidades que eu realizei muito bem e quais as oportunidades que eu não aproveitei e por quê. E a partir dessa análise do passado, eu crio o planejamento do futuro. O que eu vou manter de ações, que já me trouxe resultado, e quais novas ações ou mercados eu vou olhar e criar ações para que eu possa atender no próximo ciclo. E aí, metrificar isso por trimestre. Então, um exemplo, eu deixei de aproveitar oportunidades de safrinha no ano passado porque eu não estava posicionado, eu não tinha resultados, eu não consegui aproveitar. Então, isso é uma forma de aproveitar. O que eu vou fazer? Vou mapear os meus clientes que fazem safrinha, vou ver o potencial, vou entender os produtos que atendem e vou criar uma ação para o primeiro trimestre, que é o momento de negociação e plantio de safrinha, na grande maioria do Brasil, e vou começar a agir. Tenho 10 clientes com potencial de venda de 3.000 toneladas, eu tenho esse produto, eu criei um posicionamento e agora eu vou fazer o quê? Vou visitar para conseguir vender. Fechei o trimestre, dou uma olhada nisso, consegui concretizar? Consegui. Qual que é o plano do segundo trimestre? Lembrando que o trimestre é o fechamento, mas o vendedor ele tem que fazer o acompanhamento semanal e um gestor para fazer o direcionamento e a organização dos planos de forma mensal. Claro que isso não exclui um acompanhamento do gestor semanal, inclusive diário, tá? Dependendo da situação e a maturidade do vendedor. Mas pensando num vendedor com a maturidade média, ele tem que ter um planejamento anual, dividir por trimestre e fazer um monitoramento semanal e um fechamento mensal. Perfeito. Tá? E bem importante, né, esse detalhe de se antecipar, né? Porque o pessoal às vezes deixa para fechar o ano no fechamento do ano mesmo, então não se antecipa. E aí quando vira novembro, dezembro, em janeiro tem gente fazendo planejamento, sendo que o ano já fechou. Então começa o ano sem saber para onde vai. Exato. Do mesmo jeito que tem gente começando a semana sem saber para onde vai, né? Então perde muita oportunidade nesse caminho. Com certeza. E pensando em mentalidade, porque eu sei que você é um cara que também olha muito para desenvolvimento humano, a gente conversa muito a respeito disso, né? O que é um vendedor de alta performance em relação à mentalidade? Como que ele é? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar, Miriam, é pessoas, né? Sem pessoas, nós não conseguimos construir nada. E a pessoa tem que olhar para outras pessoas, entender que ela está no núcleo de pessoas, né? E a mentalidade do vendedor de alta performance, na minha visão, ele tem que ter uma mentalidade empreendedora. Ele tem que olhar e tem que ter uma visão de negócio, não simplesmente de vendedor. Eu vou lá, tenho meu produto, te vendo e troco meu produto por dinheiro. Não, eu tenho que ter uma visão de negócios. Eu tenho que entender todas as variáveis que afetam a minha região, conectar ela para entender como eu vou poder agir. Isso é uma visão de negócio. E assim, mentalidade de crescimento. Eu preciso ter um mindset de crescimento. Eu preciso entender que eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer cursos técnicos, comerciais, comportamentais. Eu preciso ter uma visão de autoconhecimento e reconhecer no que eu sou bom e no que eu não sou. No que eu sou bom, o quanto eu vou potencializar isso. E no que eu não sou bom, tem necessidade de eu mexer? Se tem, vou mexer. Vou procurar ajuda e vou me aprimorar. Porque isso é um ganho profissional de performance, né, financeira e de reconhecimento e se tornar referência, e há um reflexo na vida pessoal direto.
direto. Para mim, a chave da mudança de performance, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Sem dúvida. Tenho que olhar de forma diferente para as coisas. Acho tão importante você falando isso como gestor comercial, Duane, porque já passou há muito tempo e acho que assim, quem ainda está naquele pensamento antigo de como era feito vendas no agro há 20, 30 anos atrás, sei lá, e tá achando que continua sendo desse jeito, Sim. sabe? Acha que autoconhecimento, palavra que você usou aí, desenvolvimento pessoal, que isso é besteira, que isso é coisa pra gente que é fraco, né? E a gente vê o tanto que, na verdade, precisa ser forte para buscar autoconhecimento, né? Para mergulhar nisso daí que você falou, de buscar os seus pontos fortes e tal, mas para ver aonde que você não é bom e mexer nisso, nos traumas e nos problemas que você teve atrás, né? Na sua vida, que todo mundo tem. E dar uma mexida também nisso e se resolver, né, como pessoa, melhora a performance em vendas, com certeza, melhora relações dentro de casa, melhora... Sabe que a gente fez uma pesquisa há um tempo, considerando, na verdade, um levantamento, né? A gente toda vez faz as pesquisas no começo da mentoria com quem entra, nos treinamentos em company também, eu sempre faço umas perguntas antes para conhecer a equipe. E uma das principais dores, assim, das pessoas hoje... A gente olha a comunicação dela em áreas diferentes. Então, em relação à oratória, como que ela se apresenta, aí pede para a pessoa mesmo se avaliar, né? Autoavaliação. A oratória, tá ali a nota 4, 5, né? A nota máxima 5. A comunicação com a equipe, seus pares, com o gestor, do gestor com a equipe também, como que é... Aí tem umas avaliações mais baixas, a gente sabe que tem gente que precisa mais ainda desenvolver esse tipo de comunicação também, mas aí 4, média aí 4, às vezes 3. Comunicação, a outra pergunta, comunicação com as pessoas ao seu redor, mais próximas, a respeito dos seus sentimentos, a respeito de você, nota 2 de média. Ou seja, tem problema aí, tem a consciência de que existe o problema, mas por diversas razões, sei lá, a pessoa não olha para isso. Sim. Né? Sim. É bobagem. Não, isso aí é coisa que eu vou fazer depois, isso aí não tenho tempo, né? E a falta de organização, de planejamento. Eu gosto muito quando você trouxe essa frase aqui, ó, que o planejamento também pessoal, para ele saber qual que é a meta dele da vida dele, né? Claro. Quais são os objetivos que ele tem, não só olhando para a meta da empresa. Sim. E também olhar para o lado pessoal, né, Duane? Exato. Qualidade de vida. Tem uma questão, assim, Miriam, que não muda, né? O mundo vai mudar. Existe o que a gente controla, que está em nós, existe o que a gente não controla, que é o mundo. Se o mundo está mudando, eu preciso fazer o quê? Me adaptar a essas mudanças para melhorar a minha qualidade profissional e a minha qualidade pessoal. E quem resistir a isso vai passar por sofrimento. Só que é preciso um valor muito importante que eu vejo que muitas vezes provocam isso, falta de coragem. Precisa ter coragem para mudar. Precisa ter coragem para mudar, tá? E essa coragem que vai levar essas pessoas a mudarem e a entender as outras pessoas. A gente só se relaciona com pessoas. Com certeza. Eu preciso me conhecer e conhecer o outro para melhorar a minha performance. Não tenha dúvida. Vamos... eu quero que você deixe uma frase, Duane, um conselho, sei lá, assim, se você pudesse falar assim para todo profissional que está aqui nesse momento agora ouvindo ou assistindo a gente no AgroVendas, o que você pode falar para essa pessoa, para que ela tenha uma expressão maior do potencial dela, para que ela tenha sucesso em vendas, para que ela se sinta realizada pessoalmente, profissionalmente? Deixa um conselho aqui para essa turma. Tá. Miriam, assim, pessoal, o que eu vejo, eu vou trazer de um ponto que eu gosto muito, que é falar sobre valores. Tá? Então, o primeiro valor que o vendedor, mas principalmente as pessoas precisam ter, é o que eu já falei aqui, é coragem. Eu preciso ter coragem. E não é não ter medo, é ter medo, sim, para ser um balizador, mas ter coragem de agir. Segundo valor importante, eu tenho que ter humildade para aprender sempre. Pessoal, a gente precisa aprender a todo momento, a gente precisa estar absorvendo, seja de forma formal ou não formal, através de um mentor, através de um curso, humildade para aprender.
E o terceiro, autorresponsabilidade. É importantíssimo eu ter autorresponsabilidade. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. A gente não pode terceirizar nenhum tipo de situação ao externo, tá? Então, é preciso coragem, é preciso humildade e é preciso autorresponsabilidade para que a gente tenha performance profissional e pessoal, Miriam. Esse é o meu recado aí, baseado em valores para que a gente tenha autoconhecimento. Perfeito. Mano, vamos deixar as suas redes sociais aqui no descritivo do episódio para as pessoas que quiserem conversar. Mandem mensagem pro Duane e falem com ele, ó, ouvi lá o podcast, me ajudou nesse sentido, me despertou, sei lá, né? Traz aí para ele o que fez mais sentido dessa conversa de hoje. Desejo mais e mais sucesso na sua carreira, nos seus negócios, boas vendas, né? Com certeza. Para você, para sua equipe. E para quem tá aqui com a gente até agora, segue aqui o Agrovendas. Tem o meu Instagram também, o meu LinkedIn aqui embaixo no descritivo. Curte esse episódio e manda para todo mundo que precisa mudar, virar essa chave para alcançar o sucesso que deseja e que merece hoje na sua carreira. Com certeza. Obrigada, Maravilha. Duane. Muito obrigado, Miriam. Prazer estar aqui, viu? Obrigado, pessoal. Sucesso para nós.